Gente, então olha só, nesse primeiro momento aqui da aula de vocês, eu quero comentar com vocês, quero resolver com vocês as questões que caíram na nossa prova, tá? As questões que caíram aí na nossa prova. Eu coloquei 3 questões, não coloquei letra A e letra B, tá? E aí depois eu vou comentar quanto que vai valer com vocês cada questão. Então, na questão 1, está falando o seguinte: dados esses intervalos aí, determine o conjunto A união com B menos C intersecção com D, esboçando todos os conjuntos. Então, olha só. Quando ele escreveu que o A é menos 1, colchete para dentro, 3, colchete para fora, é como se eu tivesse fazendo isso aqui, ó. Do menos 1, 0, 1, 2, 3, até o 3. Como no menos 1 o colchete está para dentro, bolinha fechada no menos 1. Como no 3 o colchete está para fora, bolinha aberta no 3. E aí eu pintaria aqui dentro. Pronto. Esse é o meu conjunto A. O meu conjunto B está fechado no 1, fechado no 4. Então, é como se eu viesse aqui e marcasse o 1 e o 4. Bolinha fechada no 1, bolinha fechada no 4. Pintaria aqui dentro. Esse é o meu conjunto B. O conjunto C está fechado no 2, aberto no 5. Então, eu tenho 2, 5, fechado no 2, aberto no 5. Aqui. E o conjunto D, aberto no 1, fechado no 2. Um, 2. Aberto, fechado. Beleza. Então, agora que eu já representei Então, agora que eu já representei cada um dos conjuntos, eu consigo determinar o que, que ele quer. O que, que a gente está querendo? Nós estamos querendo saber A união com B, vou colocar aqui, ó. A união com B. Então, nós vamos fazer isso. A união com B. O A união com B é eu pegar o A e o B e juntar em um só, união, juntar. Então, se o A é do menos 1 até o 3, aberto no 3, e o B é do 1 até o 4, quando eu juntar tudo isso, eu vou ficar do menos 1 até o 4. Eu vou ficar do menos 1 até o 4. Fechado no menos 1, fechado no 4, porque eu vou ficar com todo mundo de menos 1 até o 4. Esse é o meu A união com B. Menos C intersecção com D. Então, agora eu preciso fazer C intersecção com D. Então, quando eu pego essas duas coisas aqui, ó, e faço
C intersecção com D, eu estou querendo o que o C e o D têm em comum. Ora, o C é do 2 até o 5, fechado no 2, aberto no 5. E o D é do 1 até o 2, aberto no 1 e fechado no 2. Observe que o único número que está nos dois conjuntos é o 2. É o 2. Então, o C intersecção com D é apenas o 2. Apenas o 2 que eles têm em comum. É como se nós escrevêssemos assim, ó. C intersecção com D é apenas o 2. É a mesma coisa, tá? Se você escrever desse jeito. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu quero A união com B menos isso, então eu tenho que pegar esse conjunto e tirar isso. Tirar o 2. Se eu pego esse conjunto e tiro o 2, é como se eu tivesse do menos 1 até o 4, mas não tivesse o 2. Eu estou tirando o 2. Então a bolinha ficaria aberta no 2. Pronto. Esse é o meu conjunto A união com B menos C inter D. Se você deixar desse jeito, tá certo? Por quê? Porque eu não exigi de que jeito que eu queria. Então, se você deixou em forma de desenho, assim, está correto. Se você escreveu em forma de intervalo, seria o seguinte. Esse intervalo aqui vai de menos 1 até 2, fechado no menos 1, aberto no 2. Então, isso que eu escrevi aqui agora seria só daqui até aqui. Agora eu tenho que unir com esse outro pedaço, que é de 2 a 4. Aberto no 2, fechado no 4. Se você escreveu isso aqui, também está correto. Lembre-se que onde é aberto, eu poderia colocar parêntese também, tá? Não tem problema. Vou subir aqui para escrever de uma outra forma. Vamos supor que você quis escrever em forma de conjunto mesmo. Como que seria isso em forma de conjunto mesmo? Ao invés do desenho, né? Você poderia escrever assim, ó. Quem é o A união com B menos C inter D? São todos os x pertencentes aos reais, tais que menos 1 menor ou igual a x, que é menor que 2, ou, agora eu vou escrever daqui para frente, 2 menor que x, menor ou igual a 4. Então, se você escreveu assim, também está correto. Ah, professor, não, eu não escrevi assim, eu escrevi assim, ó. X pertence aos reais, tá o quê? Menos 1 menor ou igual a x, menor ou igual a 4, e x diferente de 2, porque não pode ser o 2. Também está correto. Então, observe que para essa questão, você poderia colocar para mim 4 respostas. Qualquer uma dessas 4 respostas, já que eu não exigi qual a forma, está correto. Então, você poderia colocar assim, assim em forma de desenho, assim em forma de intervalo, ou dessas duas formas em forma de conjunto. Essa questão, pessoal, o valor dela é 1 ponto. Minha prova vale 4, se eu não me engano. Então, essa questão, ela vale 1 ponto. Antes de eu ir para a próxima questão, queria saber se existe alguma dúvida. Ah, deixa eu ver aqui.
Rafael está perguntando, Pedro, eu não fiz por forma de reta, eu fiz tudo por forma de intervalo. Não, não vou tirar nota não, tá, Rafael? Se você fez assim, tudo em forma de intervalo, beleza, não vou tirar nota, tá? Certinho. Melina também está perguntando, e se tiver escrito de -1 a 4, só que sem o 2? Ah, se tiver escrito, também pode, né? Eu não exigi a forma de escrever, então, sim, Melina, estaria correto se você escreveu dessa forma, de -1 até 4, sem o 2. Se você escreveu assim, correto. O Itaí está perguntando, e se eu colocasse apenas os elementos do conjunto? Aí tá errado, né, Itaí? Tá errado porque conforme nós já estudamos, quando eu coloco que é de -1 a 4, não é só o -1, 0, 1, 2, 3, 4. Não é só isso. Tem o 1,2 que está aí no meio, você não vai conseguir escrever, só tem esse jeito. Então, infelizmente, se você escreveu os números inteiros, está errado, porque não são apenas os números inteiros. Mais alguma pergunta antes de partir para a próxima questão? Beleza. Então vamos lá para a questão de número 2. A questão 2 fala o seguinte: analise as informações abaixo, marque V para verdadeiro, F para falso, justificando as alternativas, as afirmativas falsas, com qual conjunto ele deveria pertencer. Observação: não será válido justificar com o símbolo não pertence. Deve-se identificar a qual conjunto deveria pertencer. Então, a minha primeira afirmação é -704/2 pertence aos reais, tá vendo que tem um menuzinho, né? Pertence aos reais não positivos, né? Nós vimos, por exemplo, que se aqui está escrito Z-, são os inteiros não positivos. A gente tem o costume de falar inteiro negativo, né? Mas não está correto. O correto são inteiros não positivos, por causa do zero, né? E se eu coloco Z+, são os inteiros não negativos, por causa do zero. Porque sabemos que o zero não fará parte apenas quando tiver asterisco. Se tem asterisco, o zero não faz parte. Então, o que é esse R? Esse R é o conjunto dos números reais. Pelo que nós estudamos, o conjunto dos números reais é a união dos racionais com os irracionais. O que é o racional? É todo número que você consegue escrever ele em forma de fração. Qualquer número que você conseguir escrever ele em forma de fração, ele é racional. Então, esse cara aqui, ó, o de cima e o de baixo, é inteiro. Ele está em forma de fração, então ele é racional. Se ele é racional, ele é real, e ele é um real não positivo. Ele é um real que é um número negativo. Não positivo é negativo e o zero. Então, essa primeira afirmativa aqui, ó, ela é verdadeira. 704/2 é um número real não positivo. 23/4 negativo pertence aos racionais? Claro. O que é um conjunto dos números racionais? É qualquer número que eu consigo escrever em forma de fração, onde o de cima e o de baixo é inteiro.
Terceira afirmativa, menos 15 pertence aos naturais sem o zero. Ah, aqui já é falso. Aqui já é falso. Por que que já é falso? Porque os naturais sem o zero seria 1, 2, 3, 4 e ó, e vai embora. Menos 15 não está aqui. Menos 15 não pertence aos naturais sem o zero. Beleza, então como que eu vou justificar isso? Eu vou ter que justificar dizendo qual conjunto eu tenho que falar que ele pertence. O menos 15, ele pertence aos números inteiros. Se você colocou isso, ok. Se você colocou que o menos 15 é um inteiro não positivo, também está certo. Ah, professor, eu coloquei que tinha que pertencer aos racionais. Beleza, também está certo, tá? Então, também está certo. Quarta afirmativa, 0,152 barra no 152. De acordo com o que nós vimos, eu ainda não expliquei como encontrar a fração geratriz, porque é assunto das nossas próximas aulas. Mas eu indiquei para vocês que quando tem essa barra aí em cima, eu expliquei isso para vocês. É como se eu tivesse 0,152, 152, 152. Isso é uma dízima periódica. E se é uma dízima periódica, eu consigo colocar em forma de fração. Essa dízima periódica seria 152 sobre 999. E uma dízima periódica é pertencente aos racionais, porque eu consigo colocar em forma de fração. Então, aqui está falso. Falso. Pois 0,152 pertence aos racionais. É um número racional, porque eu consigo escrever ele em forma de fração. Raiz quadrada de 25 é 5. 5 é um número inteiro? 5 pertence aos inteiros? Claro que sim, tá? Então, essa questão, ela também vale um ponto. Então, a questão 1 vale um ponto, a questão 2 também vale um ponto. Melina, sim, se você colocar isso, está errado. Né? Menos 1, 0, 1, 3 e 4. Está errado porque não é só isso, né? Não é só os números inteiros. Tem os decimais, tem as raízes exatas, tem as raízes não exatas, são infinitos números. Então, se você colocar desse jeito, Melina, está errado. Cecília, se você colocar desse jeito aí, está. Deixa eu ver o jeito que está aqui. Está errado, tá? Por quê? Porque esse 2 aí que você colocou, tinha que ser chave, ao invés de colchete. Mas é claro que eu não ia tirar sua nota total, né? Foi só um erro de escrita aí, então eu tiraria só um pouquinho de nota, tá? Então, Cecília, onde você colocou esse colchete no 2, tinha que ser chave, porque é apenas o 2. O colchete é para dizer que é intervalo. Melina, se o resto da questão estiver correto, claro, vou considerar sim, tá? Eu nunca olho só para a resposta final. Eu sempre analiso tudo que você fez. E Tair, você não vai conseguir, mano, colocar todos os números, cara. Vamos, deixa eu escrever aqui.
E Thaís, se eu tivesse perguntado assim para você, ó, todos os números de 1 a 4. Você quer escrever todos os números de 1 a 4? É isso? Eu entendi corretamente? Você consegue escrever todos os números? Não é isso. Se... Então, tenta me explicar melhor aí, Thaís. Se quiser abrir o áudio, se puder, fica à vontade. Porque aqui eu não consigo escrever todos os números de 1 a 4. Todos os números de 1 a 4 não é 1, 2, 3 e 4. Não é só isso. Não é só isso. Tem o 1,5, tem o π que está aqui dentro, de 1 a 4. Tem a raiz quadrada de 5, que é 2, alguma coisa, está aqui dentro. Então, se você quiser escrever, você não vai conseguir. Porque é um conjunto infinito, né? Então, só tem daqueles jeitos lá que eu coloquei. Não, eu já respondi, né, Itair? Só pela resposta final, eu não vou te zerar a sua questão. Eu preciso fazer uma análise de tudo que você escreveu. Se tudo que você escreveu faz sentido, se está matematicamente correto, eu não vou tirar nota sua, não vou. Né? Eu vou tirar parte da nota, não vou tirar ela completa. Professor, quando você explicou os números racionais, você falou que contava as raízes inteiras. Então, a raiz de 25, eu coloquei que pertenceria aos racionais. Está errado? Ana Luísa, não está errado, né? Mas se você colocou isso, é porque provavelmente você falou que raiz de 25 não pertence aos inteiros. Você deve ter colocado falso. E não é falso, é verdadeiro. Porque a raiz de 25 é um número inteiro. É 5. Né? Então, se você colocou falso, já está errado. Porque é verdadeiro. Só que ele é um inteiro que também é racional. Todo inteiro é racional, né? É claro que raiz de 25 também será um racional. Então, as raízes exatas, elas são racionais. Por quê? Porque raiz exata é um número inteiro. E inteiro é racional. Por nada. Mais alguma pergunta sobre a questão 2? Ou eu posso ir para a questão de número 3? Beleza. Vamos lá, então, para a questão de número 3. Um estudante fez uma pesquisa com um grupo de universitários para obter um panorama a respeito da utilização de 3 redes sociais. Ao computar as informações fornecidas pelas pessoas entrevistadas, desculpa, constatou que 55 utilizam Snapchat, Instagram, Facebook, 70 utilizam Snapchat, Facebook, 105 utilizam Snapchat e Insta, 160 utilizam Instagram e Insta, 180 utilizam Snap, 225 Insta, 340 Face, 85 não utilizam nenhuma dessas redes sociais. A partir dessas informações, quantas pessoas foram entrevistadas? Então, a maioria dos alunos, assim, de outras instituições, né, não para quem é meu aluno, claro, ele vai querer somar isso aqui tudo, né? E se ele somar isso aqui tudo, ele já errou a história. Aqui nós temos uma questão de problemas de conjunto. E aqui está sendo dito, basicamente, 3 conjuntos. Então, se está sendo dito, basicamente, 3 conjuntos, nós vamos usar o diagrama de Venn, o diagrama das bolinhas, para resolução de questões de problema de conjunto. Aí, ó. Então, aqui eu vou chamar de Snapchat, aqui eu vou chamar de
Instagram, é que eu vou chamar de Facebook. Pelo que nós estudamos, nós sempre devemos começar pela intersecção máxima, ou seja, a intersecção dos três conjuntos. É a galera que gosta dos três, que utilizam os três. E a galera que utiliza os três é 55. Então eu venho aqui no meio e coloco 55. Depois que eu fiz esse, eu passo pelas intersecções de 2 em 2. 70 utilizam Snapchat e Facebook. Então, Snapchat e Facebook seria isso. Se você colocar 70 aqui, você vai errar, porque ele não disse a palavra apenas e nem somente. Nós devemos tirar, subtrair os 55. Então, 70, você tira 55, sobram 15. Então, o que eu deveria colocar aqui seria 15. Esse aqui também já foi. Depois, 105 utilizam Snap e Insta. 105 utilizam Snap e Insta. Então, Snap e Insta é isso. Se eu coloco 105 aqui, você vai errar, porque não disse a palavra apenas, somente. Então, você tem que subtrair o que você já colocou, que no caso que pertence a esse conjunto, seria o 55. Então, 105, eu tiro 55, 105 menos 55, 50. 160 utilizam Insta e Faces. Insta e Face. Isso aqui. Isso tudo tem que dar 160. Então, eu tenho que fazer 160 menos 55, daria 105. Agora que eu já fiz esses, eu passo para os isolados. Então, Snap, 180. Então, quando eu falo 180 que tem que dar o Snapchat, eu não posso colocar 180 aqui. Não posso. Porque ele não disse a palavra apenas, somente. Quando ele fala que 180 é o Snapchat, ele está falando que tudo isso é 180. Eu já coloquei 50 mais 55, 105. 105 mais 15, 120. 120 para 180, falta 60. Então, aí sim eu coloco 60 aqui. 225 utilizam Instagram. Então, todo o Instagram tem que dar 225. Então, vou somar o que eu já coloquei. 50 mais 55 dá 105. 105 mais 105 dá 210. Para 225, falta 15. E no Facebook tem que dar 340. Então, todo o Facebook, 340. Então, vou somar. 15 mais 55 dá 70. 105 mais 70, 175. Então, eu tenho que fazer 340 menos 175, que vai dar 165. Então, esse 165 é apenas Facebook. E como ele disse que 85 não utilizam nenhuma das redes sociais, então esse 85 está do lado de fora. Porque esses 85 não utilizam nenhuma dessas redes sociais. Como ele perguntou o total de pessoas entrevistadas, eu tenho que somar tudo. Tenho que somar tudo. Somar tudo que apareceu aqui, todos os números. Então, eu sei que 105 mais 15, mais 55, mais 105 é o Facebook, né? Facebook já é 340. Mais 60 mais 50, 110. Mais
15 mais 85 dá 100. Então, quando eu somo isso aqui tudo, eu tenho um total de 550 pessoas entrevistadas. Essa questão, pessoal, minha prova vale 4, né? Na minha opinião, essa questão é a questão mais fácil. Nós fizemos muitas questões sobre isso. Por isso, essa questão valerá 2 pontos. Então, a questão 1 vale 1, a questão 2 vale 1, e a questão 3 vai valer 2 pontos. Totalizando, então, a prova de vocês valendo 4 pontos. Alguma pergunta, pessoal, sobre a questão de número 3? Alguma dúvida? Ficou claro? Está óbvio? Sim? Não? Só a resposta final, Luísa. Somou errado, Luísa, não acredito. Olha só. Se você tiver acertado fidedignamente todos esses valores aqui, ó, se tiver tudo certinho, e você errou somente mesmo o 550, então ao invés de te dar 2 pontos, eu vou te dar 1,7. Eu vou tirar 3 décimos. 3 décimozinhos aí, por ter errado uma sominha aí de bobeira. Né? Mas é melhor que eu zerar a questão toda. Mariana está perguntando, professor, então os racionais não fazem parte dos irracionais? Exatamente. Os irracionais, olha o nome, irracional. Irracional é não racional. Então não pode ser. Tanto que eu coloquei lá para vocês que os irracionais são aqueles números que a gente não consegue escrever eles em forma de fração. Quais são eles? As dízimas não periódicas e as raízes não exatas. Tanto que eu fiz para vocês esse seguinte desenho aqui, ó. Eu coloquei assim para vocês, ó. Os naturais, todo natural, todo natural é inteiro. Por isso que os naturais, eles têm que estar dentro do conjunto dos números inteiros. Por quê? Porque todo natural é inteiro. Todo inteiro, ele também é racional. Então, por isso que os inteiros, eles têm que estar dentro do conjunto dos números racionais. Porque todo inteiro é racional. Os irracionais, eles são não racionais. Então, os irracionais, eles têm que estar de fora. Porque se ele pegasse os racionais, ele seria racional. Uai, aí não faz sentido o nome. Irracional, né? Não racional. Está fora. E os racionais seria a união. É a união dos conjuntos. Os reais, desculpa. E os reais, não sei se falei reais, enfim. E os reais é a união dos racionais com os irracionais. E eu ainda fui além, né? Eu ainda fui além mostrando para vocês que existe um conjunto numérico que está englobando todos os racionais, que é o conjunto dos números complexos. Esses racionais estão, esses reais estão dentro do conjunto dos números complexos.
Eu fiz esse desenhozinho aqui com vocês aí na nossa aula sobre conjuntos numéricos. E ainda fui explicando, né, cada um deles. Então, os números como 2,234 não fazem parte dos naturais e nem dos inteiros? Exato. Exato. 2,234. Ele é um número que é racional, porque ele é finito. É um número decimal finito. Ele é racional. 2,234 é como se fosse 2.234 sobre 1.000. Ele é racional, só que ele não é inteiro. Se ele não é inteiro, ele já não é natural. Então, por isso que a gente pega, justamente, Ana, é por isso que a gente faz esse desenhozinho aqui por fora, ó. Por que que os naturais estão dentro dos inteiros? É porque eu tenho um número inteiro que não é natural. Menos 3, por exemplo. Ele é inteiro e não é natural. Por que que os inteiros está dentro dos racionais e tem esse espacinho aqui, ó? É porque eu tenho racional que não é inteiro. Tipo 1,5. É um número racional que não é inteiro. Por que que os irracionais tá fora? Porque o que é racional não é irracional. E você pode observar que quando eu fiz os reais, eu fiz bem juntinho aqui, ó. Eu juntei praticamente os reais, os racionais com os irracionais, né? Para mostrar que o real é a união dos dois. Então, se eu fizesse isso aqui, ó, racional, irracional, e eu fizesse o real desse jeito, eu estou falando que tem número real que não é racional e nem irracional. E isso está errado. E isso está errado porque o real é a união justamente dos dois. Então, até no desenho está bem proposital mesmo. Não, não é qualquer número com vírgula, né? É qualquer número com vírgula finito ou qualquer dízima periódica. No caso, se eu colocar 2,176839458,7 é um número decimal, infinito. Só que ele é uma dízima não periódica. Uma dízima não periódica é um número que pertence aos irracionais. Então, ele não seria racional.